começar, vou falar um pouquinho aqui de como funciona a saída de dados, as maneiras diferentes de sair um dado, em especial a partir do WriteLine, né, do console de WriteLine. Antes de qualquer coisa, um conceito que é importante ficar na mente de vocês, bem claramente. Então eu sei que é meio repetitivo, mas é importante repetir certas coisas. Sempre existe mais de uma maneira de fazer a mesma coisa na programação. Nunca duas pessoas vão chegar na mesma conclusão de como fazer alguma coisa. E isso se estende aos recursos. Então a gente tem muitos recursos para fazer coisas diferentes. E uma delas é a maneira como a gente escreve. Então a gente tem aquela maneira tradicional que a gente está acostumado quando a gente quer exibir ali texto junto com variáveis, para o nosso usuário, valores de variáveis. A gente está acostumado a fazer, né, colocando maisinho. Então a gente coloca ali, a partezinha que vai escrever, mais a variável, mais uma partezinha que vai escrever, vai fazendo essa junção, né? Não chega a ser uma soma, porque a gente não pode somar strings, mas é uma concatenação. O que é uma concatenação? É basicamente juntar as coisas, colocar uma do lado da outra. Então essa é a maneira que a gente está acostumado, é uma maneira bem grandinha, bem trabalhosa, porque exige que a gente use esses mais, porque a gente coloca um pedaço de texto, coloca mais a variável, depois mais um pedaço de texto. Enfim, quando a gente tem qualquer frase que tenha mais de um tipo de variável, tem variáveis diferentes, né? Não tipos, mas tem variáveis diferentes, é já bem trabalhoso, né? Por exemplo, eu tenho 3 variáveis aqui, o nome Bill Bolseiro tinha 50 anos e vivia tranquilamente no condado. Então eu já tenho várias quebras aqui para criar essa série de frases. Então eu tenho algumas alternativas de maneiras que eu posso escrever sem ser essa maneira de ter que concatenar. A primeira maneira que tem é que a gente vai acabar colocando posições que depois a gente vai preencher com variáveis. Então é bem similar à ideia de array, né? Então, tanto que a gente tem posições que começam em 0, então a gente tem posição 0, 1 e 2, e aí aqui no final da frase eu coloco as variáveis que eu quero que estejam presentes nessas posições. Então aqui é o variável nome, né? Então seria o bolseiro. Esse 0 é uma posição, que é essa primeira posição aqui, que no caso só o nome. A segunda posição é o valor 1 aqui, que é a idade, e aí assim por diante. 2 é a região. Se eu tivesse mais, seria assim também. Então essa é uma maneira de que eu não tenha essa quebra com os maisinhos, mas ainda assim eu tenho que colocar ali posições e depois, obviamente, dizer qual é os valores que eu quero que entre dentro dessas posições. Outra maneira que eu tenho é a cadeia de caracteres interpolada. Aqui que é basicamente isso. Em vez de ter essas posições, então em vez de eu colocar aqui posição 1 e depois colocar ali as variáveis, eu já vou escrevendo ali qual é a variável no próprio texto. Então a gente pode ver que tem uma diferença significativa ali no tamanho das frases, né? Não quer dizer que um é melhor que o outro, qualquer um deles pode ser usado. Quando eu tenho aqui essa questão de cadeias interpoladas, então nesse caso a gente vai ter que usar esse símbolo, que é o símbolo de dinheiro que a gente está acostumado, né? Para indicar que é uma string interpolation. A gente está dizendo que isso aqui é uma condição especial e que não é para a gente levar no sentido literal, é para a gente considerar que aqui existem operações sendo feitas. Então eu vou mostrar aqui a diferença das frases. Se a gente apagar aqui no iniciar, as 3 estão exatamente iguais, só que essa última aqui, como eu tirei o símbolo, dá pra ver o que acontece. Quando a gente tira o símbolo, ele entende no sentido literal. Então ele entende que realmente aqui é tudo texto. E aí quando a gente coloca esse símbolo, a gente diz, não, então, tem aqui algumas operaçõezinhas que devem ser feitas. Cuidado aí, não use o sentido literal da coisa. Então, ok, isso aqui são maneiras diferentes de escrever coisas pro nosso usuário, né? São diferentes modos de fazer saídas. Depois disso, é só importante a gente conhecer que tem alguns formatinhos diferentes, né? Que são os string formats. Então, o que acontece? Eu vou ter um exemplo aqui com a casa decimal. Vamos clicar aqui em iniciar e vou mostrar aqui, ó. A altura é 10,00, a altura é 10. O que está diferenciando? É a mesma variável. Só que aqui, quando eu fui pedir para ele colocar nas posições, eu usei formatos diferentes. Esse formato aqui é um formato que tem casas decimais. Então ele vai colocar, caso eu não tenha ali no meu número, ele vai colocar .00. Então ele vai me dar ali casas decimais caso elas não existam. Se elas existirem, aí em vez do 0 vai ser ali a casa decimal, que for o caso. E se eu uso um único, o mais simplesinho, né, que é só a posição, ele vai mostrar ali só realmente ali o número. Igual a gente tá usando ali no caso dos 50, ele só mostra ali uma única posição. Também a gente tem aqui outros formatos, tem vários formatos. Vale a pena dar uma olhadinha ali na documentação do C# pra ver todos os formatos. Mas outro que eu acho bem interessante é, por exemplo, o de data e de horário. Eu usei o DateTime Now, que pega o horário do computador e o dia do computador. E aliás, é um outro exemplo interessante. Porque nesse caso aqui, eu tô usando a mesma variável para ambos os casos. Então, tanto que ele pega, ó, a mesma posição 0 sempre.
eu posso fazer isso, eu posso pegar a mesma variável e usar em formatos diferentes. Então esse D, esse T, esse N, eles são indicativos de formatos de como esse dado vai ser apresentado. Esse 0 é a posição que a gente está trabalhando, né? Então no caso aqui a posição, como a gente só tem uma, fica 0. Mas aí, por exemplo, se tivesse outras posições, eu poderia pegar outras posições bem ali, similar ao exemplo que a gente tem aqui em cima, né? Que a gente tem 3 posições, a gente tem a posição 0, 1 e 2. Se qualquer dúvida vocês tiverem, pode ir ali no Fale com o Tutor. Estou sempre à disposição para qualquer coisa. Tchau, tchau.